Muito bom dia, bem-vindos a todos ao nosso webinário Conceitos Básicos para o Dimensionamento de Sistemas de Exaustão. Antes de iniciarmos com o conteúdo, nós gostaríamos de apresentar para vocês um pouco mais da Donaldson. Tudo começou em 1915, e nosso primeiro dia de trabalho não teve início em um escritório, pois Frank Donaldson inaugurou essa história consertando o trator de uma fazenda, improvisando com criatividade um filtro de ar. Assim nasceu a Donaldson. Nosso legado de suporte ao cliente em soluções de filtragem continua por mais de 100 anos. Hoje, trabalhamos para resolver os desafios de controle de contaminação e filtragem mais complexos do mundo. E somos um dos maiores fornecedores mundiais de tecnologia de alta qualidade em filtros. Você pode não ter a clara percepção dos nossos produtos e tecnologias, mas eles nos ajudam todo dia, colaborando para mover suprimentos e montanhas, facilitando a chegada de produtos e pessoas em seus destinos, ajudando a embalar o que comemos e bebemos, auxiliando no caminho para casa, alcançando novos objetivos e proporcionando conexão com o mundo. Onde tem produtos inovadores resolvendo desafios de filtragem, você nos encontra. E também nossos dedicados colaboradores atendendo com qualidade em mais de 140 pontos de venda, centros de distribuição e fábricas em todo o mundo. Com nossos recursos globais, talentos e compromisso, colocamos o cliente em primeiro lugar, oferecendo recursos de uma organização internacional com a proximidade e confiança de uma empresa local. Esses recursos incluem cientistas e engenheiros que têm à disposição modernos centros de desenvolvimento, recursos de prototipagem, laboratórios e tecnologias avançadas. Assim como em nosso primeiro dia de trabalho, mantemos o propósito de continuar inovando em soluções de filtragem. Colocar o cliente em primeiro lugar é um dos principais compromissos da Donaldson, mas temos outros motivos para nos orgulhar. As várias gerações de colaboradores que dedicaram anos de talento apoiando pessoas e melhorando os locais onde vivemos e trabalhamos. Muita coisa mudou no último século, mas o segredo do nosso sucesso continua o mesmo. Ajudamos nossos clientes na superação de desafios de filtragem e nossos colaboradores em oportunidades para desenvolverem seus talentos, superando expectativas e contribuindo com o melhor para os negócios e a comunidade. Bom, novamente, bem-vindo a todos ao nosso webinário. Meu nome é Márcia Kobarg, eu sou especialista de marketing na Donaldson Brasil, e eu seria a moderadora de vocês durante essa sessão. Em breve, vou passar a palavra aos apresentadores, aos nossos experts, mas antes eu gostaria de dar alguns recadinhos aqui para vocês que vão ser importantes durante a nossa sessão. Nós vamos ter oportunidades de interagir com nossos apresentadores de duas formas. Durante o webinário, a gente vai estar com o microfone fechado, mas a gente vai fazer algumas perguntas para vocês, as quais vocês poderão fazer interações, respondendo com os sinais que vão ser solicitados para vocês. Então, para vocês acessarem, vocês aqui embaixo, na barra do navegador, aqui do Webex, vocês vão ver que tem uma carinha, e que nessa carinha vai aparecer bastante opções aqui para vocês reagirem, né? E vai ter algumas perguntas específicas com cada símbolo com uma resposta diferente. A outra forma de interagir vai ser através das perguntas. A gente não vai interromper o nosso webinário durante a apresentação deles, a gente vai deixar as respostas para o final, mas ao longo do webinário, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem fazer as perguntas aqui no Q&A. Vocês devem estar vendo algum símbolo de interrogação ali do lado de um corpinho, né, de uma carinha. Ali vocês conseguem fazer as perguntas de vocês, tá? E por último, e não menos importante, quem ficar até o final e responder as nossas perguntas, né, nossa pesquisa de satisfação, a gente vai mandar um certificado de participação para vocês, que vocês vão poder compartilhar no LinkedIn, né, com uma conquista nova, nas suas outras redes sociais, né, e a gente até agradece se vocês compartilharem esse certificado e nos marcarem, tá, para a gente saber que você está fazendo essa ação. Então, agora eu vou apresentar a vocês, aos nossos experts, o Thiago
e o Valnir, ambos engenheiros. O Valnir é nosso gerente da Donaldson aqui no Brasil, gerente de vendas. Ele já atua com a gente na Donaldson há mais de 16 anos, mas ele tem muita experiência na área de filtração industrial com mais de 25 anos. E o Thiago Guimarães é o nosso Territorial Manager, tem 12 anos de Donaldson e ele é especializado em ventilação industrial. Então, eu vou passar a palavra para vocês, desejar a todos um bom webinário e nos vemos no final na sessão de perguntas, tá bom? Bom webinário. Obrigado, Márcia, e bom dia a todos, pessoal. Obrigado por participarem aí e a gente poder aproveitar uma hora que a gente tem aí nessa manhã, compartilhando um pouco de conteúdo do que a gente tem trabalhado aqui na Donaldson, não? Então, para a gente começar, pessoal, uma perguntinha aí para a gente poder entender um pouquinho do quórum, né? De quem está participando aí hoje. Então, eu vou pedir a vocês que reajam aí com emoji de acordo com o nível de experiência aí no tema de hoje, né? Sobre conceitos básicos de dimensionamento, sistemas de exaustão para a indústria metal-mecânica. Ou seja, nenhum conhecimento, tá procurando aprender algo novo? Joinha. Não tenho experiência, mas tenho um projeto, tenho algum trabalho voltado para sistemas de exaustão aqui na minha empresa? Uma palminha. Né? Tenho um pouco de experiência, mas tenho que aprender mais, quero conhecer um pouco mais. Alguma experiência, né? Mas eu tenho alguns temas específicos aí que eu queria aproveitar o tempo e perguntar. Né? Ou eu tenho experiência, mas tenho curiosidade também aí, se eu tenho alguma coisa mais para aprender, vamos de coelhinho, tá bom? Então vamos lá, já estou vendo aí algumas reações, né? A gente percebe que tem um bom balanço, né? Algumas pessoas já com mais experiência, outras querendo aprender alguma coisa nova. Muito legal, isso é importante para a gente poder balancear também aí a nossa apresentação, o nosso compartilhamento de conteúdo no dia de hoje. Legal, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar então, agora já falando da importância do controle de emissão. Bom, pessoal, para a gente poder ter um melhor entendimento de por que aplicamos sistemas de exaustão. Por que é importante nós termos sistemas de controle de emissão, ou de pó, ou de névoa de óleo, ou de fumaça na nossa empresa. Bom, primeiro, por conta das preocupações com riscos de segurança. Tá? A gente precisa ter esse entendimento que segurança é em primeiro lugar, né? Todos nós queremos ir trabalhar e voltar para casa, né? Da mesma maneira, não queremos ter nenhuma exposição a riscos que poderiam ser controlados. Melhoria da qualidade do ar, ninguém quer trabalhar exposto a pós nocivos, não é? E é muito importante que as empresas tenham essa preocupação e cuidem hoje dos colaboradores nesse sentido, né? Preocupações ambientais, né? O nível de pó que a empresa está emitindo, né? Que nível de impacto ambiental isso proporciona, né? E questão de limpeza, né? Também do ambiente, porque isso também traz outras despesas em termos de setup de máquina, né? Ou mesmo de condição de trabalho naquele ambiente, tá? Então, o resumo desse slide né? Precisamos cuidar por exposição dos operadores após nocivos, controle ambiental, organização do ambiente e o próprio cuidado com o bem da empresa ou qualidade do processo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer aí do nosso tempo de hoje. Legal. Visão geral da indústria metal-mecânica, né? Então, como a gente falou, primeiro slide, o propósito de hoje aí é a gente falar um pouquinho sobre os processos de fabricação da indústria metal-mecânica, e aí vamos. Os principais processos hoje, né, os mais típicos na indústria metal-mecânica são os processos de usinagem, que pode ser lubrificados ou a seco. Quando a gente fala de processos de usinagem lubrificados, a gente está falando esses que usam óleo refrigerante, óleo integral, não, para o processo de usinagem. E outro processo também muito característico é o corte térmico. Aqui a gente está falando de oxicorte, corte plasma, corte laser, que é um processo também muito característico aí desse mercado metal-mecânico.
soldas, né? Solda também é um outro processo muito característico da indústria metalmecânica, e nós temos o processo manual ou processo também de solda utilizando robôs, que são os que a gente encontra aí na indústria, e o processo de esmerilhamento, acabamento de peça, todo esse manuseio, né, utilizando alguma ferramenta, né, para dar um polimento numa peça, enfim, que também gera particulado no ambiente. Então, isso a gente vai falar um pouquinho de aplicações aí nesses quatro processos da indústria metalmecânica, onde a gente encontra de maneira mais comum no mercado metalmecânico, tá ok? Bom, dentro desses 4 processos, o que é gerado de contaminante e o que vai ser coletado? Quando a gente fala de sistema de exaustão, de controle de emissão de pó ou de névoa, o que é coletado no processo de usinagem? No processo de usinagem, praticamente névoa, tá? Quando a gente fala de processo de usinagem lubrificado, tá? Névoa do quê? Pode ser uma névoa de óleo solúvel, que é aquele óleo que é um grande percentual de água e um pequeno percentual de óleo, ou óleo integral, ou seja, puramente o óleo, né? Que durante a movimentação ou da peça ou da ferramenta, durante o processo de lubrificação, isso gera uma névoa no ambiente, né? Ou dependendo da temperatura e dependendo do lubrificante, né? Isso pode gerar fumaça, né? Então, no processo de usinagem, o que é controlado é névoa nesses 3 sentidos. Num processo de acabamento de peças, esmerilhamento, por exemplo, né? Aí nós estamos falando de pó particulado, que pode ter aí faíscas e fumaça, e quando a gente fala de solda ou corte térmico, nós vamos falar aí de fumos gerados nesse processo, que contém metais, gases, fumaça, tá? Então, é desse contaminante que nós estamos tratando aqui hoje, né, em termos de dimensionamento de sistemas, para controlar, para que não tenha emissão desses pós no ambiente, de novo, falando de exposição dos colaboradores, e também de contaminação ambiental, setup de máquina, qualidade do processo, paradas não programadas, o quanto isso pode ser evitado. Bom, vamos iniciar falando aí sobre captura, né? A gente pode começar falando que captura ela pode ser de 2 formas. A gente pode falar de captura na fonte de emissão, quando a gente controla a dissipação desse pó, desse óleo, dessa fumaça muito perto do ponto de emissão, ou então de coleta no ambiente, ou seja, quando a gente tem uma área onde a gente não consegue controlar, né, um processo que a gente não consegue controlar por vários motivos que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, então a gente está falando de coleta no ambiente. Na fonte de emissão, então, nós estamos enclausurando o ponto ou colocando captores muito perto do ponto de emissão, tá? E na maioria das vezes, essa é a primeira escolha, a principal escolha, né? Por evitar a dissipação. Então, quanto mais perto, tende a ter uma melhor performance no controle dessa emissão, dessa dissipação do contaminante no ambiente. E quando isso não é possível, né, então nós temos o controle de pó através da coleta no ambiente. Então, ele pode servir como um apoio, né, ali, porque tem uma circulação natural da instalação, ele fornece trocas de ar em intervalos de tempo, né, e é uma solução alternativa, né, quando a gente tem interferências, né, ou peças de grandes dimensões, por exemplo, no processo de solda, onde o operador ele tem que se movimentar muito, né, ao redor desse processo, que não é um processo fixo, é um processo dinâmico ali, onde há muita movimentação, e a gente não consegue controlar, então a gente vai ter muitas limitações. Né? Quando eu tenho ponte rolante, quando eu tenho eletrocalhas, quando eu tenho outras interferências, né, ao redor do processo que não permite que eu incorpore um captor naquele ponto de emissão, então sim, a coleta ambiente é uma alternativa eficiente. Bom, falando mais aí sobre a captura na fonte de emissão. Bom, basicamente, a captura na fonte de emissão, ela se trata de um sistema com alguns componentes, né?
começando do ponto de emissão, aqui na foto a gente vê um processo, né, com uma solda, com um robô, então eu tenho uma coifa, eu tenho dutos, né? Esse dispositivo preto na tubulação é um resfriador de particulado, tá? E aí eu tenho o ventilador e eu tenho o coletor. Tá? Para a gente ver isso de uma maneira mais dinâmica, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Então, eu tenho os dois pontos de geração, né, de pó, indicado pelo número 1 e número 2, eu tenho os captores, e aí eu tenho, indicado aí pela letra A, transição entre diâmetros de tubulação, certo? E aí eu tenho, letra B, o coletor, aí eu tenho a saída do coletor, a entrada para um ventilador, e aí eu tenho a chaminé. Então, esse é o sistema de uma maneira dinâmica aí para a gente entender, né, como é a coleta no ponto de emissão e do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, eu tenho vários componentes que consiste o sistema como um todo, um sistema de exaustão, e cada um com a tua particularidade e a tua importância para a gente ter uma plena performance no sistema como um todo. Tá? Então, quando eu falo do captor, a gente vai tratar um pouquinho desse tema. Eu falo da tubulação. A tubulação ela é responsável por transportar, então, o ar contaminado que está sendo coletado até o coletor de pó. E ele tem uma importância fundamental e a gente vai tratar dele, da tubulação especificamente, também aí nesse tempo que a gente tem. O coletor de pó, com os elementos filtrantes adequados para o processo, que é o responsável por fazer a filtração, certo? E aí o ventilador, que é o responsável por criar, então, essa exaustão, vencendo a perda de carga que é criada no sistema, e por fim, o ar limpo através de uma chaminé aí para o ambiente, tá bom? Bom, pessoal, então, para a gente falar um pouquinho da onde a gente se embasa, tá? Para poder calcular esse sistema, entender qual é a melhor opção para um captor, que tipo de captor, né? Que velocidade eu tenho que ter de captação, e tubulação, que tipo de tubulação eu tenho que utilizar, qual é a melhor opção, qual é a velocidade que eu tenho que ter de arraste, né, do pó dentro da tubulação até chegar. Então, toda essa parte teórica de cálculos, tá? Nós nos embasamos através do Industrial Ventilation, tá? O Industrial Ventilation, ele na verdade, uma teoria, e ele é escrito pela ACGIH, tá? Que é uma organização não governamental e sem fins lucrativos dos Estados Unidos, né? Então, essa conferência, né, do Industrial Ventilation, responsável por essa literatura e pela atualização, ela é, dentro do meio de ventilação industrial, a base de dados mais bem conceituada ou com melhor reputação em termos de conceitos, tá? Então, é através aí desse material que nós trabalhamos com o objetivo de entregar para um sistema a vazão adequada requerida para ter a performance, entender o cálculo de energia requerida, ou seja, que perdas de carga eu tenho num sistema como um todo para eu dimensionar o ventilador corretamente, né? E, por final, entregar um sistema que atende todo o critério de performance requerido para aquela situação. Ou seja, cada situação de emissão e de controle, ela é única e ela precisa ter um cálculo apropriado para cada situação. Então, se eu tenho a mesma situação numa aplicação e uma idêntica num outro cliente, dependendo do layout, isso já pode trazer cálculos diferentes e sistemas diferentes, tá? E o que nos traz todo esse embasamento técnico, então, é esse material que a gente queria também compartilhar com vocês da onde surgem, né, os princípios dos cálculos. Então, olhamos lá naquela imagem dinâmica, né, animada, onde nós tínhamos o sistema como um todo e iniciava-se pelo processo de emissão, e o primeiro fator ali, o que era? Os captores. Tá? Então, quais são os objetivos aí das coifas ou captores?
né? Que é quem vai ter o primeiro contato ali com o pó. Minimizar o volume de ar necessário, minimizar a energia necessária para que o sistema funcione, né? E na escolha do captor, os erros mais comuns são escolher o estilo errado de captor ou uma localização ineficaz. Ou seja, se eu não trato com muito cuidado a escolha do captor, eu posso dimensionar erroneamente, trazendo uma maior vazão e necessária para a performance do que eu preciso, e isso é refletido em todo o sistema. Então eu vou ter tubulações maiores, um coletor maior do que eu preciso, um ventilador maior do que eu preciso, ou seja, estou falando de custo. Então estou entregando uma solução muito mais cara do que o necessário, com um custo operacional também mais caro. Tá? Isso vale tanto para o tamanho da coifa, a localização da coifa. Tá? Então a gente vai ver aqui alguns modelos. Então, por exemplo, né, o que nós temos aqui são algumas imagens de captores ou de coifas, tá? Que são comumente utilizados aí no processo de exaustão. Então, as faces das coifas, tá? Que é a borda, né, desses captores, é ela que vai receber, então, primeiramente, o ar da exaustão e vai ser o responsável por atrair esse contaminante que está sendo emitido no processo para que ele, então, entre na coifa e seja transportado pela tubulação. Então, eu tenho ali uma velocidade de face, tá? Então, para cada modelo desses, eu tenho um cálculo distinto. Então, eu estou vendo aí a primeira imagem, da esquerda para a direita, eu tenho borda lisa, eu tenho com uma borda cônica, eu tenho uma imagem aí no meio de uma coifa com slots, que são essas fendas, né? Tem uma coifa flangeada e eu tenho um outro modelo, boca de sino. Por exemplo, por que eu utilizo uma com slots? Por que ela não é totalmente aberta? Não vai dar uma melhor vazão? Sim, só que eu vou precisar de muito mais vazão, porque eu vou ter que alcançar alguma velocidade aí, para eu poder atrair esse particulado sendo emitido. Tem uma formulinha básica, que é vazão igual a velocidade vezes área, né? Então, quanto maior a área, maior a vazão que eu preciso para eu poder ter uma velocidade que eu quero atingir. Então, se eu crio slots, eu aumento a velocidade ali de captura, reduzindo a vazão, ou seja, eu otimizo o sistema como um todo. Eu consigo entregar um equipamento com mais performance e mais compacto e que onere menos em termos de projeto e de operação. Tá? O mesmo princípio vale para a borda cônica ou a flangeada. Tá? Quando eu comparo, por exemplo, borda lisa com borda flangeada, né, o borda lisa eu tenho perdas nas laterais. A flangeada já evita que eu tenha algumas perdas nas laterais. Então, esses exemplos é para poder ilustrar que a escolha do design da coifa ele é também fundamental para que eu otimize o sistema de exaustão como um todo. Então, parte-se daí. Tá? Que coifa eu vou utilizar? Tá? E agora, no próximo slide, a gente vai ver que existe, dentro da teoria do Industrial Ventilation, aquele material que eu apresentei no slide anterior, existem velocidades pré-determinadas, já estudadas, para cada tipo de pó ou de contaminante que estão sendo emitidos, tá? Então eu olho por aqui, nesse slide do lado direito, velocidade para fumos de solda, por exemplo. Eu tenho que ter uma velocidade de captura entre 0,5 a 1,3 metros por segundo na face da coifa, tá? Então, de novo, aquela formulinha, né? Vazão igual a velocidade vezes área. Aí, dependendo do tamanho da coifa, para eu alcançar essa velocidade, vou ter maior vazão, e aí todo o resto fica muito maior, fica muito mais caro. Né? E o mesmo vale aí, velocidade para névoa em usinagem, entre 0,8 e 1 metro por segundo, né? Num processo de acabamento de peças, né? De limpeza, esmerilhamento, acabamento de peças, entre 0,5 e 1 metro por segundo. Então, a gente parte daí, da literatura, para entender para aquele processo que velocidade eu preciso, só que o design entra aí na experiência que você tem. Tá? No processo, para vocês fazer a melhor escolha do modelo de captor, tá? Para que você otimize o processo, tá bom? Então, com essas velocidades, eu consigo atrair o pó que está sendo emitido para o captor. Tá? Então, se eu tenho uma alta vazão na coifa, o que acontece?
tá? Falar, tá legal, então eu vou aumentar a vazão bastante ali, porque daí eu garanto que eu não vou ter problema. Que tudo que estiver sendo emitido, eu vou conseguir captar. Então não é só quanto mais vazão, melhor. Se eu colocar mais vazão, o que vai acontecer? No processo de solda, por exemplo, eu tenho outros gases ali, que são gases importantes para o processo de solda. E eu acabo atraindo produto. E num processo que gera faíscas, por exemplo, se eu aumentar muito a velocidade de captura, eu vou atrair essas faíscas e elas podem entrar com muita velocidade e chegar incandescente no coletor. Tá? E no final das contas, eu vou aumentar muito o custo. Bom, e se eu for ali conservador demais no dimensionamento e reduzir essa vazão, o que acontece? Se eu tenho vazão baixa no captor, tá? Então eu não vou ter performance, eu vou ter pó sendo disseminado, eu vou ter os problemas. Operadores expostos, eu vou ter problemas ambientais, eu vou ter problemas na própria máquina, né? Porque eu vou ter esse pó sendo decantado em toda a fábrica, pós metálicos, por exemplo, em painéis elétricos, não preciso nem dizer o que acontece, né? Isso pode trazer um risco dentro desses painéis elétricos. Então, é isso que acontece. Por isso que otimizar e ser muito assertivo na performance. Ou para não ficar muito caro, não entregar além do que é necessário e nem ter problemas de performance do que a gente está comprometido com o nosso cliente. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho da outra parte. Falamos de coifa, agora vamos falar como esse pó é transportado até o coletor, vamos falar de dutos. Aí o nosso colega Tiago vai seguir falando com todos. Oi, Valnir, muito obrigado. Bom dia a todos aí, um prazer falar com vocês. Só fazer uma lembrança aí, se tiverem alguma pergunta, por favor, façam no chat, no final da apresentação a gente responde. Então, dando sequência na apresentação, como o Valnir bem frisou, né, um sistema de filtragem ele é composto de várias partes, e para que isso funcione bem, tudo precisa ser bem dimensionado, né? Então, nós falamos agora um pouco da coifa, de como a gente chega na vazão ideal para aplicação. E o próximo item são os dutos, né? Então, qual é o objetivo principal dos dutos, né? É que a gente faça o transporte do particulado até o filtro, né? Até o coletor de pó. Então, nós precisamos também garantir uma determinada velocidade de transporte que ela é determinada para cada aplicação, né? Nós não podemos fazer com que esse pó, por exemplo, pare no duto, né? Então, existem alguns erros comuns aí, né, de escolhas de dutos incorretos, né, configurações incorretas, dimensionamentos incorretos e até mesmo desbalanceamento do sistema. Então, é muito importante que a gente dimensione bem também essa parte. Bom, aqui a gente mostra quais são algumas velocidades de transporte recomendada, né? Então, a gente falou agora há pouco da velocidade de captura, que naturalmente é uma velocidade muito mais baixa, né? Agora a gente fala de uma velocidade de transporte. Essa é a velocidade mínima que eu preciso garantir para que esse pó seja transportado, né? A gente fala de 10 a 13 metros por segundo para processos de fumos de solda, 18 a 20 metros por segundo para usinagem e também de 18 a 20 metros por segundo para esmerilhamento. Quais são os riscos aí, né, em termos de segurança? Uma vez que nós não conseguimos garantir essa mínima velocidade de transporte, pode haver acúmulo de pó na tubulação. Além de nós perdermos eficiência no sistema, né, quando eu acumulo pó na tubulação, naturalmente eu perco eficiência na captura, eu corro um risco de segurança muito grande, né? Uma vez que normalmente se dimensiona uma tubulação, a parte de suportação estrutural é dimensionada para aguentar o peso dela limpa, né? E não o peso dela com o pó carregado. Então, muitas vezes, dependendo da densidade do particulado, o peso da tubulação pode dobrar. Então, pode sim correr o risco de a estrutura da tubulação ceder e cair sobre máquinas ou até mesmo sobre pessoas, né? Então, é um ponto muito importante também crítico aí do sistema. Pessoal, vou pedir a gentileza, a participação de vocês. Agora a gente vai entrar numa parte mais participativa aí. Não se preocupem se não souberem a resposta, mas coloquem a opinião de vocês. A gente vai colocar algumas perguntas. O joinha para cima, vocês vão me falar se é uma boa ideia, e o joinha para baixo, vocês vão me falar se é uma má ideia. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira
pergunta. Dutos retangulares para ar sujo. Vocês acham que é uma boa ideia ou uma má ideia? Vamos lá, pessoal. Manda um joinha aí para a gente saber. Eu acho que a maioria, quase que 100% aí, respondeu que é uma má ideia. Está correto, né? Dutos retangulares não são indicados para transporte de pó, eles são muito comuns para transporte de ar, né? A parte de ar condicionado usa-se muito dutos retangulares, mas para a parte de pó não é recomendado porque ele gera uma perda de carga muito alta e também existe a possibilidade de acúmulo de pó nessa tubulação. Vamos lá, dutos galvanizados, boa ou má ideia? Vamos lá, pessoal, vamos ver o que vocês me dizem aí. Excelente, excelente. Deu para ver que a maioria tá acertando. Realmente, dutos galvanizados é uma boa ideia, é a melhor escolha. Quando se fala de transporte de pó, dutos galvanizados, nós costumamos, quando é pó com maior densidade, nós costumamos usar dutos flangeados, inclusive, né, com vedações, são as melhores opções. Eles geram baixa perda de carga e garantem uma boa velocidade de transporte do particulado. Vamos lá, pessoal, essa é um pouco mais difícil. Vai, dutos espiralados, uma boa ou uma má ideia? Podem responder, se não tiver dúvida, chuta alguma coisa aí. Excelente, pessoal, excelente. Dutos espiralados, a gente pode considerar que não é a melhor alternativa, tá? Dutos espiralados, eles tendem a ter um vazamento de ar, eles costumam não ser as melhores opções para transporte de pó. Comumente nós encontramos dutos espiralados para solda. Para solda até que é aceitável por se tratar de um particulado mais leve, mas de modo geral esta não é a melhor alternativa. Dutos flexíveis, boa ou má ideia? O que vocês acham aí? Esse aqui ficou um pouco mais dividido aí. É o seguinte, pessoal, duto flexível a gente pode considerar que não é a melhor alternativa ou não é recomendado. A gente sabe que em muitas aplicações há necessidade de se ter dutos flexíveis, lógico que ele é aceitável, mas o que nós recomendamos é que sejam utilizados dutos flexíveis só se realmente for necessário e no menor trecho possível. Dutos flexíveis, ele tem a sua parte interna corrugado, isso gera uma perda de carga alta para o sistema, fazendo com que o nosso sistema fique mais caro. Naturalmente, eu tenho que ter um ventilador com mais potência para vencer essa perda de carga. Então, é só usar realmente quando necessário. Mais uma pergunta. Ramificações de entrada em ângulo de 90 graus. Vocês acham que é uma boa ou uma má ideia? Excelente. Esse daí já é quase uma unanimidade. Realmente é uma má ideia, né? Dutos de entrada em 90 graus causam uma turbulência muito grande para o sistema e uma perda de carga muito considerável, também onerando a performance do sistema. Então, não é uma boa ideia realmente. Bom, pessoal, falando um pouco sobre as ramificações e curvas, né? É muito importante que a gente tenha consciência, né, no momento de dimensionar uma tubulação, de que os entroncamentos e as curvas precisam seguir as recomendações do Manual de Ventilação Industrial, né? Então, falando de entroncamento, né, uma curva de 30, entre 30 e 45 graus é o mais recomendado. Esse entroncamento ele precisa respeitar os diâmetros da tubulação de acordo com o acréscimo de vazão. Então, vamos evitar entroncamentos de 90 graus. Falando do raio do cotovelo, esse raio normalmente a gente trabalha com 2 a 2 vezes e meia o diâmetro, né? Em alguns casos, né, dependendo do layout, algum erro no projeto, a gente tem que ajustar, mas o ideal é que mantenha isso
1,5 vezes o diâmetro não é recomendado, a gente recomenda evitar curvas aí de 90 graus. Bom, outro ponto importante do sistema, né, é o balanceamento, né? Então até agora a gente focou bastante na coifa e nos dutos, né? Então uma vez que a gente dimensionou bem, né, escolhemos a coifa correta, determinamos a vazão, o sistema de dutos, né, a área do duto vai ser compatível com essa escolha que nós fizemos, e é muito importante então que uma vez o sistema startado, que a gente faça esse balanceamento, né? Então existe a necessidade de se balancear que todos os pontos tenham a vazão de projeto, né? Que normalmente são as mesmas velocidades que a gente vai precisar ter nos pontos de captação. A gente precisa garantir que os pontos estejam equalizados, porque senão normalmente, né, o ponto que gera menor perda de carga, que está mais próximo do sistema, ele vai puxar mais vazão do que o ponto que está mais distante. Então, esse balanceamento é muito importante, ele é feito normalmente através do ajuste dos dampers nos pontos de captação, dampers no ventilador, pode ser utilizado inversores de frequência e alguns equipamentos para medir essas velocidades, como o tubo de pitot e anemômetro. Bom, falamos de coifa, falamos de tubulação e agora vamos falar do coletor. Bom, o objetivo, né? Fornecer eficiência suficiente quando opera de maneira previsível, estável e econômica, né? Então, ele precisa ser um sistema econômico, eficiente, que realmente filtre o particulado, que torne o ambiente saudável, né? Alguns erros comuns determinar tecnologias erradas para aplicação, o dimensionamento incorreto e uma instalação incorreta. Bom, vamos falar alguns coletores, né? Então, a gente está focado aqui em algumas aplicações metal-mecânicas, obviamente cada um tem outras opções, mas falando dos processos metal-mecânico, né, de fumos, nós temos esse quadrado azul, os equipamentos EasyTrunk e Downflow Evolution são os mais recomendados, né? O EasyTrunk é um equipamento portátil e o Downflow Evolution um equipamento central, né? Falando de pó, né? A necessidade de coleta de pó, a gente recomendaria esse quadradinho verde, né? Que seria o Downflow Evolution e o Downflow Workstation. Esse Downflow Workstation é um equipamento de filtração ambiente, né? E falando de névoa, nós recomendaríamos esse quadrado laranja. Nós temos algumas opções que é o WSO e o modular Media Filter. Os coletores de cartucho para aplicações metal-mecânicas geralmente são a opção mais indicada, né, por serem filtros compactos, né, com custo de investimento inicial mais baixo se comparado com os filtros manga tradicionais, né? São filtros que fornecem altíssima performance em termos de filtração e também exigem uma demanda muito baixa de serviço e manutenção. Existem diversas opções de meios filtrantes, né, que são escolhidas para cada processo, e esses equipamentos eles possuem um sistema de limpeza automático, né, que garantem que a perda de carga do sistema vai sempre ser baixa, né? Uma grande vantagem desses sistemas de filtro cartucho é a facilidade de manutenção. Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com a manutenção, por exemplo, de um filtro manga e depois trabalha com filtro cartucho, é nítida a diferença, né? O tempo de troca é muito mais baixo, é muito mais fácil, a exposição do operador ao contaminante praticamente não existe, né? Então é uma das vantagens aí da solução. Então aí está uma imagem, né? A imagem da esquerda mostra um equipamento da Downflow Evolution, bastante compacto, tem o seu ventilador, a chaminé, e aí tem uma tubulação que já está entrando na fábrica, tem uma peça preta ali que é o resfriador de partícula. Já na imagem da direita é a tubulação, né, em direção à planta aí do cliente com os braços extratores aí nos pontos de solda. Esse equipamento é um equipamento portátil, né, que é o EasyTrunk, então ele é utilizado para solda, né, na maioria dos casos, muito indicado para quando se tem variações na aplicação da solda, né, por ser um equipamento móvel, então uma boa alternativa.
Da Flow Workstation, né? Já é um equipamento para filtração ambiente, né? O Valnir comentou um pouco sobre se a gente vai fazer a captação no ponto de geração ou se vai fazer a captação ambiente, né? Dependendo da condição, da aplicação, do layout da fábrica do cliente, talvez seja necessário então a instalação de um filtro ambiente. Esse daqui é o Workstation, também é uma ótima alternativa. Aqui está uma imagem de uma aplicação onde foi instalado 4 equipamentos da Flow Workstation, né? Então dá para ver que foi feita uma cabine, né? Com fechamento lateral, a parte da frente aberta, 4 equipamentos ali no fundo. É muito utilizado em estações de desmirilhamento, lixamento de peças. Então essa é uma solução bastante boa nesse sentido, e também ela pode ser usada em aplicações de filtração ambiente para solda. Falando de coletores de névoa, aqui estão exemplos de aplicações do equipamento WSO em centros de usinagem. Eles podem ser instalados sobre a máquina, podem ser instalados ao lado da máquina com uma tubulação, ou pode ser instalados para mais máquinas com uma tubulação ramificada. Aplicações em que geram as névoas de óleo, né, as mais comuns, fresagem, furação, aplanamento, torneamento, retificação, são algumas aplicações comuns aí onde a gente identifica a necessidade da coleta da névoa de óleo. Aqui estão algumas imagens, né? A imagem da esquerda mostra um equipamento WSO, ele tem uma tubulação que está fazendo a captação de uma máquina de usinagem, né? E aqui na foto da direita já tem 2 equipamentos já de maior porte, e essa tubulação está entrando para a fábrica, fazendo a captação já de mais máquinas, né? Então essa tubulação vai entrar para a fábrica e fazer uma ramificação. Então, a maioria dos equipamentos da Donaldson, né, são modulares, né, possibilitando essa ajuste mediante a necessidade de vazão e de fluxo de captação que eu tenho em cada aplicação. Falando agora um pouco da parte de corte, né, de corte laser, então a gente tem alguns coletores muito eficientes para essa aplicação, são equipamentos muito compactos, muito recomendado para aplicações de corte laser é que esse sistema ele tenha um pré-separador, né, de partícula, podendo ser um ciclone ou um quebrador de partícula. Em alguns casos é necessária a aplicação de filtro EPA na saída, né, para garantir um ar quase que 100% limpo, né? Então essa é uma boa alternativa para as aplicações de laser, de corte laser, corte plasma, etc. Então, falando de corte laser, né, é uma aplicação bastante desafiadora, né, porque ele gera particulados e fumos durante o corte das chapas metálicas, que são particulados que podem chegar numa micragem muito baixa. Então, é muito importante que se tenha um sistema de filtragem com um elemento filtrante de alta eficiência, né? Essas aplicações existe um risco de incêndio, né? Então é muito importante que os coletores de pó tenham a preparação para a prevenção do incêndio, né? Como os ciclones ou pré-separadores. Existe em algumas aplicações excesso de óleo e outros contaminantes na peça que podem impactar na performance do sistema. Então, se isso acontece, existem algumas opções, como a aplicação de cal nos elementos, que pode melhorar essa condição. É importante para se dimensionar um filtro para uma máquina laser, conhecer a aplicação, né, conhecer o tipo de corte, a espessura da chapa, o tamanho da mesa, a potência da mesa. Essas são algumas considerações, né? A gente vê, é muito comum encontrar aí no mercado filtros subdimensionados, que comprometem significativamente a segurança da operação, né, contribuindo para que exista a possibilidade de um incêndio, né? Então é muito importante que se tenha um cuidado nesse dimensionamento, né, de dimensionar o filtro correto para o tamanho da mesa. Então aqui estão algumas imagens, né? Na imagem da direita a gente vê um coletor de pó
instalado ao lado de uma máquina de corte laser. Então é muito comum que esses equipamentos, esses coletores de pó, eles fiquem dentro da fábrica, ao lado da máquina. Na maioria dos casos, os contaminantes gerados eles não são explosivos, né? Existe o risco de incêndio, mas não são explosivos, na maioria dos casos, não todos, né? É muito importante que a gente coloque, na medida do possível, o coletor de pó próximo da máquina, para que nós tenhamos uma menor perda de carga do sistema, né? Então, já na foto da esquerda, né, tem uma imagem de como é feita a entrada do particulado, né, com essa seta laranja, esse quebrador de partícula, né, então é muito importante que esse pó passe por esse quebrador de partícula para que depois chegue nos elementos filtrantes, seja filtrado, e a seta verde já indicando o ar limpo saindo em direção aí da planta. Eu vou passar aí agora para o Valnir novamente, para a gente seguir com mais um item aí do nosso sistema de filtragem. Obrigado, Thiago. Bom, a gente viu então coifa, a importância do dimensionamento, da escolha correta do modelo da coifa, vimos tubulação, vimos o coletor e agora o ventilador, né? Na escolha do ventilador, a gente entende que essa parte anterior do sistema foi visto. Por quê? A gente partiu, que tipo de pó a gente está coletando, que velocidade eu preciso, a partir dessa velocidade, que coifa eu vou utilizar, e aí eu dimensionei então a vazão, né, que eu vou necessitar para poder extrair. Aí eu tenho a tubulação e tenho o coletor de pó, e tudo isso gera uma resistência desse ar, né, que é a perda de carga do sistema. Então, o ventilador, conhecendo essas duas variáveis, a vazão e a perda de carga, é claro que tem algumas outras relacionadas à altitude do local, se tem que haver alguma correção em relação à vazão, né? Temperatura, se o pó é abrasivo, se o pó é explosivo, para que a gente determine algumas características do ventilador, mas as principais, vazão e pressão, então a gente identifica a partir dessa avaliação prévia entre captor, tubulação, coletor de pó, tecnologia utilizada, e aí a gente vai especificar o ventilador, né? Que ele é o responsável por entregar a vazão necessária lá no ponto, né, de captação, vencendo todas essas restrições aí no caminho, coletor, tubulação, captor, até lá o processo. Então, os erros mais comuns são a má seleção ou uma má instalação. Tá bom? Aí no próximo, né, a gente vê um exemplo, tá? Eu identifiquei uma vazão de 15 mil metros cúbicos por hora, tá? E uma perda de carga relacionada de todos os sistemas. Então, aqui nesse exemplo, a gente está vendo uma coifa gerou 35 milímetros de coluna d'água de perda de carga. A tubulação, 65. Os filtros, 150. 150 milímetros de coluna d'água seria já com os filtros saturados, né, no momento de troca dele. Ele chegou no fim da vida dele ali, já contaminado, já gerou 150 milímetros de coluna d'água. As transições, 25 milímetros de coluna d'água. Se eu tenho um resfriador, mais 25. Então, toda essa somatória vai me dar, por exemplo, aí 300 milímetros de coluna d'água. Então, eu tenho que dimensionar um ventilador que me entregue 15 mil metros cúbicos de vazão, metros cúbicos por hora, vencendo 30 milímetros de coluna d'água de perda de carga. Tá? E aí a gente vai, então, observar na curva do ventilador. Então, todo ventilador, né, ele tem uma curva que é a vazão que ele entrega para cada perda de carga. Ou seja, quanto maior essa perda de carga, maior a resistência que ele encontra, menos vazão eu vou ter lá na ponta, tá? Então, aqui, nesse exemplo que a gente viu, 300 milímetros de coluna d'água a 15 mil metros cúbicos por hora, a gente está vendo aqui em outra unidade de medida, tá? Porque 300 milímetros de coluna d'água, ele é equivalente a 12 polegadas de coluna d'água. Então, aqui a gente está vendo 12 polegadas, WG, Watergate, né, é a abreviação. Então, se eu pegar aqui 12 vezes 25,4, a gente vai chegar naquele 300 milímetros de coluna d'água. E 9.000 CFMs, que é equivalente a 15 mil metros cúbicos por hora. Pegar 9.000, multiplicar por 1,7, vai me dar os 15 mil metros cúbicos por hora. Então, aqui, a gente olha na curva, tá? Pegando
pegando o eixo aqui da pressão estática, né? Bom, 12 polegadas de coluna d'água, olhando no outro eixo a vazão, né? De 9.000 CFMs. Então, nesse encontro, eu determino qual é o modelo de ventilador. O que a gente está vendo aqui são curvas de ventiladores de um modelo padrão da Donaldson, chamado TBI, né? Onde eu tenho TBI 3, 5, 7,5, e daí, sucessivamente, cada número desse representa potência em cavalos, tá? 7,5 cavalos, 10 cavalos, 15 cavalos e tal. Então, o encontro da perda de carga com a vazão que eu preciso está me dando aqui entre o TBI 25 e o 30. Então, a minha escolha aqui seria o TBI 30. Então, qual é o modelo de ventilador que me entregaria a vazão e a perda de carga que eu necessito? O TBI 30. Tá? Então, esse é o conceito, né, básico aí para dimensionamento e escolha do ventilador. Então, primeiro eu identifico as variáveis, né, vazão e pressão através de todo o sistema, e na curva eu encontro. Então, o ventilador ele passa a ser o último a que a gente dimensiona depois de ter identificado todo o processo, tipo de pó, que velocidade eu necessito, que vazão eu vou necessitar, fazer todo o encaminhamento da tubulação de acordo com o layout do cliente, aonde que ele vai querer que o equipamento fique, e aí sim, depois de tudo isso, a gente seleciona identifica a perda de carga e seleciona o ventilador. Aí coleta ambiente, né? Seria a outra opção alternativa, e o Thiago vai voltar a falar um pouquinho aí para nós. Bom, a gente já está chegando nos últimos slides da apresentação, falar um pouquinho aí da coleta ambiente, né? A gente já falou algumas opções aí durante a apresentação, só frisar algumas vantagens, né? É um equipamento de fácil reposicionamento, eles são utilizados em instalações desafiadoras, quando existe muita interferência na planta, e muitas vezes eles podem ser suplemento para captores de fonte, né? Alguns desafios, né? A manipulação de vapores de solda que circulam além da estação de trabalho, né? Muitas vezes são áreas muito grandes, então é desafiador encontrar a melhor posição para esse posicionamento do filtro. A ventilação natural dos galpões também podem ser um desafio. E mudanças de cronograma, de produtividade, podem exigir coletores adicionais. No próximo slide, a gente já vê algumas opções, né, desses filtros. Então, nós vimos agora há pouco o Dowflow Workstation. Outra opção é esse Dowflow Ambiente, que é uma solução bastante recente da Donaldson. Ele é um equipamento de 8 cartuchos, a versão standard dele com ventilador de 15 cavalos, já com painel elétrico integrado. É uma solução muito boa para filtração ambiente. Esse outro equipamento, o AT3000, ele é um equipamento de teto, também é uma ótima alternativa para se captar fumos de solda quando não é possível fazer a captação no ponto de origem, né? Então, algumas considerações, né, para o dimensionamento desse sistema. Via de regra, a conta que a gente faz é a troca de ar por hora, né? Então, a gente avalia qual é a condição da aplicação, qual é a condição da geração de fumo, para determinarmos qual é qual é o máximo de troca por hora de ar, né? A circulação de ar recomendada para a área ali do cliente, né? Nós falamos então aí de um sistema de filtragem, né? Falamos da importância de todos os itens. Então, uma vez tudo bem dimensionado, desde as coifas, tubulação, coletor de pó, ventilador, a gente tem o sistema balanceado, né, feito um startup, o sistema operando em plena performance. A partir daí, é extremamente importante em que se tome os cuidados em relação à manutenção preventiva do sistema, né? Então, todo o sistema que a Donaldson fornece, nós fornecemos para os clientes os manuais, dentre eles o manual de manutenção preventiva, né? É muito importante que se tenha esse acompanhamento, acione os técnicos, especialistas, parceiros comerciais, distribuidores da Donaldson, para que faça a manutenção correta do sistema, né? A avaliação dos itens, as trocas dos elementos filtrantes.
A Donaldson, ela tem aqui na fábrica de Itatiba a fabricação própria dos elementos filtrantes, dos coletores de pó. A Donaldson é uma das poucas empresas globais que fornece as tecnologias tanto de coletor de pó como de meio filtrante, dentre eles o meio ultraweb, que é uma tecnologia proprietária da Donaldson que proporciona altíssima eficiência de filtragem e confiabilidade. Então, para sequência de manutenção dos equipamentos, é muito importante que se contatem nossos especialistas aí, nosso time de aftermarket e distribuidores. Maravilha, Valnir, Thiago. Temos aqui alguns minutinhos finais. A gente recebeu algumas perguntas. São pouco tempo para muitas perguntas. Então, só lembrando que a gente vai mandar essas respostas para vocês por e-mail, tá? Então, vamos começar com a primeira. Como é feito o balanceamento de um sistema de exaustão? Bom, eu posso responder essa. Muito boa pergunta, né? Esse é um cuidado que tem que ter, porque nada adianta, né, como foi dito resumidamente aí nos slides prévios, fazer todo o dimensionamento correto, a instalação, e não fazer a conferência, né? Porque a teoria ela se aproxima muito da realidade, mas é muito importante fazer essa verificação, principalmente quando eu tenho múltiplos pontos de captação no mesmo coletor, né? E nós fazemos o balanceamento utilizando alguns aparelhos específicos, né? Tubo de pitot, anemômetro, e fazendo o controle ponto a ponto, com o processo operando, porque nós precisamos fazer de acordo com o cálculo, mas também validar com o processo operando e entender se não está extraindo de mais ou de menos, né? Ali em cada ponto, para que a gente ajuste todos eles corretamente. Maravilha. Mais uma pergunta. Quais os dispositivos mais comuns usados para reduzir risco de incêndio? Oi, Márcia, eu vou responder essa. Bom, os dispositivos mais comuns aí para minimizar risco de incêndio, né? A gente mostrou algumas fotos, os resfriadores de partícula, né? Que são os Spark Coolers. Outro acessório muito comum são os defagulhadores, Spark Trap, né? Que algumas fotos apareceram aí também, fazendo com que haja a decantação do particulado mais pesado. Pré-filtro ciclone também é uma alternativa, né? Esses são os acessórios mais comuns para prevenção. Existem alguns equipamentos que envolvem mais no combate a incêndio, né? Como sprinklers no equipamento, na tubulação, com água ou sistemas de combate a incêndio com CO2. Então é muito importante a gente avaliar realmente o risco da aplicação para determinar quais os dispositivos e acessórios que nós vamos instalar, né? Bom, maravilha. Vamos para mais uma pergunta. A Donaldson fornece sistemas turnkey? Bom, eu posso também responder essa. Sim, né? Nós fornecemos sistemas completos, ou seja, a solução completa. Né? Como bem disse o Thiago no slide anterior, né? Nós fabricamos desde o elemento filtrante, desenvolvendo a tecnologia do meio filtrante, né? Que é um meio filtrante específico para cada aplicação. Então, o meio filtrante, fabricamos o elemento filtrante, desenvolvemos o design do coletor de pó em si, né? Porque ele tem ali no design uma tecnologia em termos de circulação de ar mais adequada, e isso foi evoluindo através dos anos, né, para que a gente otimize e ele fique cada vez mais compacto, mais fácil de manutenção. E então, além da tecnologia de filtração em si, nós temos equipes e parceiros em termos de projetos e também serviços para fornecer desde a análise do problema até o projeto turnkey em si, passando por tecnologia, projeto, sistemas, tubulação, instalação, supervisão de instalação, startup, balanceamento, ou seja, é chave na mão, né? Desde a apresentação do problema até a solução por completa funcionando.
Maravilha, a gente já chegou no final, mas olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que vocês não podem deixar de responder sobre recomendação. Existe alguma recomendação para a manutenção preventiva dos coletores de pó? Oi, Márcia, eu comentei um pouco antes aqui no slide anterior, né? Existe um manual de manutenção preventiva, né? Os equipamentos são fornecidos com painel controlador, eles têm um sistema de limpeza, né, por limpeza automática. Então é muito importante que se faça o acompanhamento, né, do diferencial de pressão dos filtros, que se garanta o funcionamento do sistema de limpeza, que frequentemente seja retirado o pó no acúmulo do tambor do equipamento, né? Então tem alguns pontos aí bem críticos aí que é importante seguir. De qualquer forma, isso está descrito nos manuais. Qualquer dúvida adicional aí, a gente está à disposição para ajudar, tá, Márcio? Tá ótimo. Gente, a gente chegou no tempo aqui, tem mais perguntas para serem respondidas, mas não temos mais tempo, em respeito a todos, né, que se programaram aqui para estar 1 hora. A gente vai mandar essas perguntas todas para vocês por e-mail, em breve. E agora a gente vai encerrar. Gostaria de agradecer. Só um recadinho final. Quando vocês encerrarem aqui o programa, vai aparecer automaticamente para vocês uma pesquisa de satisfação. E aí vocês respondendo, vocês recebem o certificado. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Espero vocês no nosso próximo webinar. Valnir e Thiago. Obrigado, pessoal. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado a todos, foi um prazer falar com vocês. A gente está aqui à disposição. Um abraço. Um abraço. Até. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.